Olá, boa noite. Sem Tabus começando. Vamos falar sobre a rotina sexual do casal? Vamos falar hoje sobre por que alguns casais perdem o interesse sexual. O que antes os unia e tinha tanto desejo, tanta vontade de ficar junto, queriam fazer sexo muitas vezes e tinham muito prazer um com o outro, agora andam relatando de que não vão bem nessa área, de que não sentem mais desejo. O marido não procura sexualmente a sua mulher, a mulher também não tem interesse e até aquela cultura de a mulher está ocupada, estressada, cansada e de fato está cansada, estressada, mas mulher também tem desejo, tem prazer e a gente precisa identificar que em algumas situações há algo de errado quando não se tem mais prazer, nem desejo, nem vontade nenhuma de o casal fazer sexo. O que está acontecendo? Por que tem homens deixando de ter desejo sexual quando era tanto do homem ter tanto prazer e querer fazer sexo todos os dias? Não era assim? Por que as coisas estão mudando? Como é que a gente faz para não perder esse desejo? O que temos feito para contribuir para a perda dessa vontade? Conversa bem boa, não? Então, cochila não, nem pisca. Fica acordado, fica acordada e vamos fazer esse programa juntos, sem tabus, sem medo, sem vergonha de falar de sexo, sem medo, porque nós estamos falando da sua vida íntima, da sua vida sexual, que tem a ver com todo o bem-estar. Tudo está interligado, não é assim, sou feliz no sexo, infeliz no amor, sou infeliz no sexo, mas sou boa nesta e naquela outra área, porque assim, uma hora vai chegar a conta. Nós estamos com uma deficiência no relacionamento e essa conta chegando, como é que a gente faz? Não é boa essa conversa proposta para hoje? A minha convidada excelente, daquelas que eu amo receber aqui. Vanessa Oliveira, bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Que delícia estar aqui de volta. Muito obrigada, boa noite a você, convidado dessa noite aqui com a gente. Que delícia estar aqui. Vanessa, você como terapeuta, psicóloga, lida muito com as questões de casamento, atendimento em consultório. Como você faz? Diante desse panorama que eu joguei aqui para ser, que é a proposta da nossa conversa de hoje, o que é mesmo que tem feito os casais perderem o interesse um pelo outro sexualmente? Você sabe que eu estava ouvindo você fazer a introdução e você já pincelou algumas coisas interessantes que a gente não pode deixar de colocar hoje no mundo contemporâneo que nós estamos. A gente está falando de mulheres e homens que hoje estão no mercado de trabalho, com muito afazeres, com muita libido investida em outras coisas. As pessoas às vezes falam assim, mas você está falando de trabalho, o que isso tem a ver com sexo, né? É a mesma pulsão de vida e a energia libidinal que você investe para trabalhar, para o estudo, para fazer uma academia, para fazer alguma coisa interessante para você, que é uma via de prazer, é o mesmo investimento libidinal que você faz para o sexo. Então, se eu estou com muita rotina aqui, consumindo a minha energia libidinal, eu esvazio um pouco aqui na questão sexual. Então, a gente tem esse panorama, em primeiro lugar, de uma sociedade hoje que, infelizmente, faz demais, muito preocupado com o ser-ter, né? Preciso ser a boa funcionária, preciso ter um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, eu preciso dar conta do recado, eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso dar conta das minhas demandas. Em casa eu também tenho mais uma segunda rotina, tenho os filhos, então é muita coisa consumindo esse tempo e essa energia, esse investimento libidinal para vias de prazer, não tem nada errado nisso. Então justifica-se isso também para o homem? Também para o homem. Que antes ou ainda existe a coisa do homem muito sexo, ele quer sexo, gosta de sexo, mas tem muita queixa de homens perdendo o interesse pelo sexo. Sim. Tem a ver também com Tem a ver também, porque ele também hoje está consumindo o mesmo gasto de energia até para o trabalho com outras mulheres. Então, o que antes ele tinha um cenário mais masculino, hoje ele também tem um cenário feminino, onde ele está lidando com outras mulheres no mercado de trabalho, precisando manter o seu emprego, precisando manter a rotina, precisando manter-se dentro desse cenário mundial. Então, esse é um aspecto, né? Nós temos um outro aspecto que é da própria sexualidade do casal, do dia a dia, porque essa sexualidade, ela vem aqui permear a rotina do relacionamento, onde muitas vezes ela é a pincelada para dizer, aqui não vai bem, a nossa comunicação não está boa, não estamos conectados e por isso aparece na sexualidade. Então, é como se ele fosse um parâmetro para mostrar que muitas vezes dentro desse relacionamento já se perdeu essa conexão
importante e também que era antes muito sondada, muito permeada de coisas positivas, isso foi se esvaziando por conta das outras energias que eu estou canalizando para outro lugar. Esse casal não tem mais esse encontro de comunicação, de olhar um do outro, perde-se é sempre a rotineiro, no mesmo local, do mesmo jeito, às mesmas horas, sempre do mesmo, sem nada que crie um pouquinho de um cenário importante ou significativo, e por isso esse casal vai se desconectando. E a primeira coisa onde muitas vezes isso aparece é dentro da sexualidade. Interessante mesmo, né? Normalmente o casal, falando dentro de um esquema geral, Sim. o casal faz sexo no mesmo lugar, na mesma cama, naquele mesmo quarto, que tem a mesma cor, que tem o mesmo jeito, que tem o mesmo cheiro, nada muda. Com o tempo, qualquer pessoa que tenha um prazer numa determinada comida, numa determinada bebida, num determinado lugar, a repetição daquele mesmo jeito, sem nenhuma novidade, sem nenhum cuidado, tende a tornar aquilo que era especial comum. Comum. E a gente tem dois polos para pensar sobre isso, porque a gente pensa o seguinte, se eu saio muitas vezes de casa para comer em restaurante, eu me canso. Porque a comida de casa é uma comida que não me cansa nunca. De fato, ela tem um tempero que me é próprio, ela tem um jeito de ser feito aquele alimento que eu estou acostumado, então eu não consigo ficar sem comer a comidinha de casa sempre, né? Vai sempre me deixar saudade, sempre né? vai me deixar saudade. Então esse é um polo, essa rotina, ela tende a ser saudável porque é com a pessoa com quem eu tenho intimidade. Então a pessoa me conhece, né? E eu conheço essa pessoa, ou deveria. E a gente tem um outro polo que é, essa pessoa me conhece, mas ela também não me desperta mais nada diferenciado. Então eu sei o que você pode me oferecer, eu conheço quais são as suas habilidades, mas vejo em você pouco investimento nessa relação a dois. E isso faz com que eu perca o interesse e me sinta até desimportante. E é um tema que a gente traz há tanto tempo aqui no consultório, no Sem Tabus, que a gente traz há tanto tempo, e de fato eu fico pensando, por que é que os casais sabem e sentem falta, essa é a demanda que me traz no consultório, sentem falta disso, mas não fazem um movimento individual para mudar esse contexto? Então, eles trazem a queixa, olha, Vanessa, está muito cansativo, é sempre rotineiro, sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Mas eu falo, quanto você tem empregado investimento nisso? Eles empregam investimento da maneira como eles aprenderam sexualidade. Então, no caso dos homens, eles querem empregar aquele tipo de investimento que para eles é salutar, mas não é o mesmo tipo de investimento que é para a parceira. Então, eu diria que a primeira questão para ser pensada num sexo que cai na rotina é investir naquilo que é interessante para o outro. E aí eu tenho inúmeros pacientes que me dizem o seguinte, a minha esposa sabe o que eu gostaria que acontecesse, mas ela não faz, porque ela fica tentando construir o mesmo cenário que para ela é interessante. E isso vice-versa. A esposa vem dizer a mesma coisa, olha, eu já disse que eu não gosto de determinada forma, mas ele insiste em fazer daquele jeito. Então, a comunicação é a base para que esse casal volte a ter uma rotina um pouco mais apimentada e fazer com que a comidinha caseira volte a ter o mesmo sabor, porque tem o arroz com feijão, mas tem pratos especiais, tem algum ingrediente que eu estou colocando ali para apimentar essa relação. E é muito bom que você exponha dessa forma, para que também já não estejamos no lugar de dizer que tem que ter sempre a novidade. Sim. Porque também a gente pode ficar viciado em novidade. Sim, não, exato. Se não tem a novidade, não é legal. Não é essa a questão. Mas Sim. você pensa, uma situação em que há uma repetição ao longo de anos, e é para ser com a mesma pessoa, mas no mesmo jeito, naquele mesmo formato. Se a gente não mantém esse sabor caseiro, quentinho, sabe, feito prontinho, temperadinho, com o quê? Com afeto, com carinho, com o outro sentir que há uma conexão emocional. É isso que está em questão. Não é quantas fantasias você vai usar, não é se você vai todo dia ter um lugar diferente, uma posição diferente. Nesse primeiro momento, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando o cuidado necessário para que esse casal, nesta rotina, que eu acho fundamental ter rotina. Com certeza. Eu acho que criança precisa ter rotina, adulto precisa ter rotina, no trabalho tem rotina, a vida tem rotina e isso faz a ordem da vida. Sim. Rotina sexual também faz parte que estejamos dentro dela, mas de que maneira nos apresentamos?
Então você trouxe a questão da comunicação como um fator que, na falta dela, pode então se perder esse desejo, esse contato sexual gostoso, não? Na falta da comunicação, eu não entendo como o corpo do outro está mudando, como é que a rotina do outro está mudando. Eu desfaço, eu me desconecto daquilo que ele está precisando naquele momento, porque eu estou preso, engessado dentro de um padrão. Quando eu tenho essa comunicação, eu passo a revigorar a mim e ao outro e a relação. Então, nesse investimento, eu percebo, hoje o seu dia foi muito cansativo, então talvez hoje eu não consiga chegar em você apenas com um cheiro no seu cangote, porque eu não vou conseguir que você esteja pronta. Talvez em outro dia isso aconteceria, mas hoje, talvez se eu começar com uma massagem, eu serei mais assertivo. É essa intimidade que a gente está falando da comidinha caseira que faz com que a relação fique boa. Porque em se tratando de sexo, homem e mulher, em qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa do mundo, vai ser sempre a mesma coisa. O corpo, ele permeia isso, o seio, a nádega, o corpo humano, o pênis, a vagina, o corpo é sempre o mesmo. O que muda é o investimento emocional que eu estou aplicando naquela relação. É o quanto eu consigo te perceber, é o quanto a nossa intimidade faz com que num olhar eu consiga sacar se hoje é um dia que eu preciso chegar em você e te ouvir primeiro, para depois fazer um investimento sexual. Tem muitas pessoas que dizem, olha, eu não consigo ter sexo com ele porque ele nem me ouviu, ele nem me olhou. Então, como eu vou me entregar? Sexo tem a ver com entrega, tem a ver com troca. Como é que eu vou me entregar a alguém que hoje nem fez uma escuta significativa? Então, percebe como a gente está falando de emoções que são construídas dentro de muito tempo de intimidade, tanto é que o casal que casa recentemente, ele precisa de um tempo para se afinar sexualmente. Né? Ele não sabe ainda, está tudo desconjunturado, está tudo quebrado, né? Ele não sabe ainda como fazer E são exatamente. dois indivíduos que ainda vão se encontrar para se tornar em só. gostos, em desejos, em prazeres. Exatamente. Então, o começo ainda precisa de um ajuste. Então, esse ajuste só acontece com a comunicação. Né? Então, é a partir desse olhar do outro e da necessidade do outro que eu vou satisfazer. E você sabe que é interessante que nos estudos sobre pornografia, que é um tema que a gente também traz tanto aqui, eles mostram que a questão que mais chama a atenção dentro da pornografia é o desejo que a pessoa demonstra no toque do outro. Então, quando o homem assiste ou a mulher assiste a pornografia, o tamanho do desejo investido, que é explícito naquela relação, é o que chama atenção e é o que sensualiza. A performance provocante, intencional. Isso, o quanto ele consegue provocar o prazer. Eu também quero provocar esse tipo de prazer. Olha como essa mulher demonstra estar saciada. Olha o quanto esse homem está realmente sexualmente saciado. Então, é isso que provoca o prazer. Se eu tenho uma relação monótona, onde eu não demonstro nenhum tipo de prazer, onde eu não demonstro o quão impressionado eu estou com a sua performance, ou com você, ou com a forma que você me toca, como é que eu consigo agradar e manter essa sexualidade ao longo do tempo com o mesmo nível de interesse? E as pessoas, então, nessa relação, elas se veem importantes uma para a outra, ou né? desimportantes. Ou desimportante na falta disso que você traz a partir da comunicação. Exatamente. Quando eu disse agora há pouco a respeito do casal, quando está começando ali, precisam se ajustar, se afinar, até que os dois tenham desejos, afinidades e tal. Não que isso vai se fundir, o desejo de um é o mesmo do outro, o sentimento de um é o mesmo do outro, continuarão sendo duas pessoas distintas, com suas demandas diferentes, com suas intenções diferentes, mas uma trabalhando em conjunto com a outra para que elas desfrutem da mesma alegria, da mesma harmonia, do mesmo amor, do prazer sexual. Então, nesse conhecimento, porque é um equívoco também achar que marido e mulher vai chegar uma hora em que nós vamos ser iguaizinhos e pensar iguaizinhos e que a individualidade de um é... Não, nós continuaremos sendo duas pessoas diferentes, mas olhando numa direção muito próxima uma da outra para fazer bem um ao outro. Nós vamos voltar. Então, resumindo esse primeiro momento, o que muitas vezes tem produzido a falta de desejo, de vontade de um casal de dar continuidade à sua vida sexual é falta de comunicação, falta de interesse um pelo outro, a falta de conexão emocional. Conexão emocional, principalmente. Principalmente. Sim. Aí vem estresse, trabalho, ansiedade, muita energia focada em posta em outras direções e então fica para dentro de casa. É aquela história, né, de a mulher faz tudo o dia inteiro. Lá para meia-noite, ainda tem que fazer sexo?
Puxa vida, claro, ficou para meia-noite. E o marido lá no WhatsApp esperando, vem mulher, né? Ou às vezes o contrário. Por favor, ultimamente a gente está assim naquele medo. Fala de homem, tem que falar de mulher. Fala da mulher, mas o homem também. Ai, que agonia, Jesus. É para o casal. É, para o casal, tá tudo Sim. bem. Acontece com homens e com mulheres. Ok, ok, ok. Rapidinho, já estamos de volta aqui no Sem Tabus.